E ainda sobre a situação do PSDB rumo às eleições, agora com a desistência de João Dória, nós vamos conversar com o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB paulista. Deputado, boa noite. Obrigado pela presença aqui mais uma vez no Jornal Jovem Pan. Boa noite a você, Vitor, a Lívia, dos telespectadores aí do Jornal Jovem Pan. Agora a grande pergunta, né, deputado, é para onde vai o PSDB, né? Dória já descartado, vai apoiar Simone Tebet ou ainda tem a possibilidade de uma candidatura própria do PSDB? O que vai acontecer, deputado? Olha, para ser bem franco, Vitor, acho muito difícil uma candidatura própria na atual conjuntura. Nós tentamos uma candidatura com o João Dória se apresentou ao Brasil, ele, de alguma forma, ele não conseguiu conquistar a confiança da população brasileira e o PSDB se juntou a outros dois partidos para buscar uma alternativa chamada de terceira via, para se contrapor a esses polos que se opõem, mas eu tenho para mim que, particularmente, essa terceira via tem que se opor àquilo que o PSDB sempre lutou contra. Eu fazia aqui algumas reflexões, conversando com algumas pessoas hoje, Vitor, o PSDB não apoia ditaduras, o PT apoia. O PSDB apoia a responsabilidade fiscal, o PT não. O PSDB apoia a privatização, o PT não. O PSDB apoia o teto de gastos, o PT não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o PSDB também tem o dever histórico, de alguma forma, de impedir que o presidente Lula chegue de novo ao poder. Por quê? Porque a nossa história foi de combater aquilo que ele fazia. Na última entrevista eu disse aqui claramente, a nossa luta não é contra o Lula, a nossa luta é em defesa do país. Só que defender o país é posicionar-se contra a vitória do Partido dos Trabalhadores. Então o que é importante ver agora é se a Simone Tebet, que é uma senadora respeitada em todo o país, se ela de fato vai ter condições de levar adiante uma proposta que possa defender as bandeiras do PSDB, que obviamente se contrapõe às bandeiras do PT e, portanto, se nós temos a perspectiva real de ganhar com a candidata Simone Tebet. Essa vai ser uma reflexão que vai ser feita pelo partido na próxima semana. Não se tem uma decisão tomada, mas eu insisto, eu tenho para mim que não temos mais condições de apresentar uma candidatura própria. O Brasil mandou um recado, acho que muito claro, e esse recado foi compreendido. O PSDB tem que focar agora efetivamente nas suas bandeiras, porque não conseguiu colocar-se num dado momento, neste dado momento, melhor dizendo, o PSDB não conseguiu conectar-se com a sociedade. Se nós não reconhecermos isso, nós não vamos estar melhorando o nosso partido. Nós não temos condições hoje de defender as bandeiras que sempre defendemos com a crença efetiva por parte da população. Ela não está acreditando nessas nossas bandeiras. Nós temos a obrigação de nos reconectar com a sociedade. Pode ser através da Simone Tebet? Sim, pode. Pode ser através de uma candidatura própria? Penso que não. Nós não temos condições de apresentar essa alternativa no dia de hoje. Mas, deputado, existem essas tentativas de algumas alas do partido, do PSDB, tentando fazer com que Eduardo Leite volte ao páreo. Falamos ontem aqui no Jornal Jovem Pan que existem alguns integrantes da sigla que defendem até o ex-governador Tasso Gereissati também para postular essa vaga. Esses movimentos, apesar dessa opinião do senhor, ainda estão acontecendo dentro do partido? Então, na verdade, Lívia, quando falam desses movimentos, dá a impressão que de 25 deputados, 12 pensam de uma forma, 13 pensam de outra. Não, nós temos 22, 23 deputados que pensam da mesma forma. E temos o Aécio Neves, que pensa de uma forma diversa, que quer ter uma candidatura própria, retomando a candidatura do Eduardo Leite, quando, a meu sentido, não é o melhor caminho para nós. O Eduardo disputou as prévias, perdeu, colocou-se com muita correção de um mês para cá, apoiando também a candidatura do João Dória, buscou o seu caminho no Rio Grande do Sul, tem uma candidatura lá que pode ser bastante viável, e o nosso Tasso Gereissati é uma referência nacional, e este, de fato, é um norte para todo o nosso partido. Ele já deixou claro que não quer concorrer. Talvez poderia ser um vice, sim. Tem estatura para ser um candidato a presidente? Tem, mas já deixou claro que não será. Então, não adianta o PSDB ficar trabalhando com hipóteses que não serão, a meu sentir, no meu modo de ver, não serão efetivadas. Vamos buscar uma alternativa com a Simone Tebet, somando com Cidadania e com o MDB? Vamos. Se houver a viabilidade de derrotarmos, de fato, a proposta do PT,
que é a proposta contra a qual o PSDB se opôs a vida toda. Eu assumi em 2003 como deputado federal e não fiz outra coisa que não ser defender o dinheiro público e combater a corrupção. Defender o dinheiro público e combater a corrupção, ou seja, eu passei 16 anos na Câmara lutando contra o PT. Por quê? Porque nunca se viu um esquema de corrupção igual ao governo do PT, nunca se viu um desvio de dinheiro público como se viu no governo do PT. Chega, nós não temos mais condições e não temos o direito de permitir que o presidente Lula e o PT retornem ao poder. Deputado, a pergunta agora é do Alfredo Scaff. Boa noite, deputado. A minha pergunta é no seguinte sentido. O senhor disse que, historicamente, tudo que o PSDB defende é praticamente o que o governo federal pratica do seu jeito, em outros termos. Simone Tebet é oposição ao governo Jair Bolsonaro. Num segundo turno, como é que ficaria a posição do PSDB apoiando Simone Tebet se ela jamais apoiaria o presidente Jair Bolsonaro, que tem a mesma pauta ou muito parecida com o que o senhor disse, historicamente combatida contra o PT? Como é que ficaria no segundo turno o PSDB apoiando Simone Tebet e ela apoiando muito eventualmente o ex-presidente Lula? Veja, Alfredo, eu não concebo a menor hipótese, vou repetir aquilo que eu já disse. A menor hipótese estará ao lado do PT em qualquer disputa política e qualquer dos entes federativos, município, Estado ou União. Por isso que nós temos uma etapa a cumprir, para sabermos se, de fato, a senadora Simone Tebet está disposta a levantar as bandeiras que são caras ao PSDB. Eu posso defender bandeiras que, de repente, a maioria do PSDB não defende. Sempre fui respeitado no meu partido por ter uma opinião que sempre foi levada em consideração pela cúpula do PSDB e pela militância. Continuo com essa posição e espero mesmo que prevaleça o entendimento que sempre foi o norte do nosso partido, que é aonde está o governo do PT, o PSDB está na outra ponta, e não ao lado dele, porque não compactuamos, ou eu não compactuo com nada daquilo que o PT faz ou fez, seja no governo de São Paulo, governo municipal de São Paulo, seja no governo federal, e tenho aqui muita honra mesmo de ter liderado o movimento de impeachment contra a presidente Dilma. Acho que fiz um grande bem ao país e levo isso comigo. Ricardo Salles. Carlão, boa noite. A sua posição, que é conhecida e é exatamente essa que você acabou de descrever, ela tem contrastado com aquela que a velha guarda do PSDB de São Paulo está defendendo. Hoje mesmo no jornal, pela manhã, dizia-se que o Geraldo Alckmin, nosso ex-governador aqui de São Paulo, já está em conversas através de José Aníbal e o Serra para que se aproximem da candidatura de Lula. E o próprio Aloysio Nunes Ferreira já declarou que vai trabalhar por Lula desde o primeiro turno. Ou seja, vai haver, existindo essa posição sua, que é conhecida e é coerente, com essa posição da velha guarda mais à esquerda dentro do PSDB, vai haver em algum momento um choque de posicionamento. Como é que isso vai se dar, né, nesse momento em que o partido precisa, como você colocou bem, precisa mostrar quais são suas bandeiras a que veio, né? Que partido é esse? É o PSDB dos velhos esquerdistas que preferem o Lula ou é o partido do PSDB mais à direita ou mais pró-regras do direito, representado aqui hoje por você? Aqui, ó. Cara, boa noite. Eu tenho, para mim, assim, com muita clareza, que são poucos esses que irão seguir o caminho do ex-presidente Lula, mesmo. Torço para isso e acredito que isso não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, deixo bastante claro, mas deixo bastante claro, se isso acontecer, Ricardo, não há a menor hipótese de eu estar do lado desses que estão seguindo com o presidente Lula. E vou mais além. Se vislumbrarmos, antes mesmo das eleições, da escolha da candidata Tebet, por ter uma divisão dentro do PSDB, que nos deixe à vontade para que cada qual faça sua escolha. Mas não nos imponham, pelo menos a mim, peço que não imponham, porque não aceitaria essa imposição, de seguir com um lado que sempre foi o lado que eu me coloquei diametralmente oposto. Então não há a menor chance de eu seguir neste caminho. Torço para que o PSDB tenha essa clareza, continue defendendo as suas bandeiras e perceba que seguir com o Lula é seguir com tudo aquilo que nós combatemos ao longo da nossa história.
Eu estou no PSDB, o único partido que me filiei, e desde que assumi como vereador em Campinas, 2 vezes como deputado estadual, 5 vezes como deputado federal, nunca teve um momento algum que eu estive ao lado das bandeiras dele. Não vai ser agora, com essa idade que tenho e com a maturidade que adquiri, que vou ferir a minha consciência e ser incoerente com a minha história. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.